Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Dá-me tua bênção, para que eu faça todas as minhas ações sob o seu olhar materno. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Hoje nós vamos meditar o Livro do Céu, volume 23, o dia 18 de janeiro de 1928. A Virgem está isolada em sua glória e espera o cortejo das outras rainhas para ter seu séquito. Como as obras de Deus se dão a mão entre elas. As manifestações sobre a divina vontade serão o evangelho de seu reino. Debates sobre os escritos. Necessidade dos primeiros sacerdotes do reino do Fiat. Estava seguindo, Luísa falando, esquecendo, Luísa falando. Estava seguindo os atos no querer divino e dizia-me: como gostaria de me fechar no ato primeiro de Deus, de fazer tudo com um só ato, para poder dar ao meu Criador todo o amor, toda a glória, as suas próprias divindades e alegrias infinitas, para poder amá-lo e glorificar como se glorifica e ama a Ele mesmo. O que não lhe daria se estivesse naquele primeiro ato do Fiat divino? Nada me faltaria para fazer feliz a meu Criador com sua mesma felicidade. E vendo-me impotente, rogava a minha Mãe soberana que viesse em minha ajuda e com suas mesmas mãos maternas me encerrasse naquele ato primeiro, onde ela teve sua perene morada. Porque vivendo no divino querer, o primeiro ato de Deus era seu. Por isso podia dar-lhe o que queria. Mas enquanto pensava nisso, dizia-me: quantos disparates estou a dizer? Mas meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, a rainha do céu, em sua glória, é Jesus falando agora, Agora é Jesus. Minha filha, a rainha do céu, em sua glória e grandeza, está como isolada, porque tendo vivido ela sozinha no primeiro ato de Deus, isto é, na plenitude e totalidade do querer divino, ela é rainha isolada. Não tem o cortejo de outras rainhas que a circundam e a igualem na glória e grandeza que possui. Ela se encontra nas condições de uma rainha que, se bem circundada de donzelas, de pajens, de fiéis amigos que lhe fazem honra, lhe fazem companhia, mas nenhuma rainha semelhante a ela lhe faz a grande honra de circundá-la e de lhe fazer companhia. O que seria mais honra para uma rainha da terra estar circundada de outras rainhas semelhante a ela, ou de pessoas inferiores de condições, de glória, de grandeza e de beleza? A tal distância de honra e de glória entre quem está circundado por rainhas e entre quem só está circundada por outros que não rege nenhuma comparação.
Agora, a Mãe Celestial quer, deseja, espera o reino da vontade divina sobre a terra, no qual estarão as almas que, vivendo nele, formarão a vida do primeiro ato de Deus, as quais adquirirão a realeza e o direito de rainhas. Todos verão impresso nelas um caráter imbatível, que são filhas do reino divino. E como filhas, lhe toca o título e o direito de rainhas. Essas almas terão sua morada no palácio real divino. Por isso, adquirirão nobreza de modos, de obras, de passos, de palavras. Possuirão tal ciência que nenhuma as poderá igualar. Serão vestidas de tal luz que a própria luz anunciará a todos que é a rainha que viveu no palácio real de minha vontade. Então a rainha soberana não estará mais sozinha em seu régio trono e terá as outras rainhas que a circundarão. Sua beleza se refletirá nelas, sua glória e grandeza, e encontrarão em quem poderão verter-se. Oh, como se sentirá honrada, glorificada. Por isso, suspira por quem quiser viver no fiat divino, para formar-se as rainhas no ato primeiro dele, para poder ter na pátria celestial o séquito das outras rainhas, que as circundarão e lhe darão as honras a elas devidas. Agora, Luísa falando. Depois disto, estava pensando, para que servirão estes escritos sobre a divina vontade e meu sumo e único bem, Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, todas as minhas obras se apertam à mão, e este é o sinal de que são obras minhas, que uma não se opõe à outra, mas estão tão ligadas entre elas que se sustentam mutuamente. Tão é verdade que devem formar o meu povo eleito, do qual e no qual devia nascer o futuro Messias. Formei daquele mesmo povo o sacerdócio, o qual instruía o povo e o preparava para grande bem da redenção. Dei-lhes leis, manifestações e inspirações, sobre as quais vinham formadas as Sagradas Escrituras, chamadas Bíblia, e todos estavam atentos ao estudo dela. Depois, com a minha vinda à terra, eu não destruí as Sagradas Escrituras, antes as apoiei. No meu evangelho anunciado, nada se opunha a elas. Antes, sustentavam-se de modo admirável, uns aos outros. E com a formação da nova igreja nascente, formei o novo sacerdócio, os quais não se afastam nem das Sagradas Escrituras, nem do Evangelho. Todos estão atentos sobre eles, para instruir os povos. E alguém que não gostasse de tomar desta fonte saudável, pode-se dizer que não me pertence, porque elas são a base da minha igreja e a mesma vida com a qual vêm formados os povos. Agora, o que eu manifesto, isso é muito importante, gente, o que Jesus está falando aqui, achei maravilhoso. Escuta para ver. Agora, o que eu manifesto sobre minha vontade divina e que você escreve pode se chamar o Evangelho do Reino da Vontade Divina. Olha que maravilha. O livro do céu é o Evangelho do Reino da Vontade Divina.
Nada se opõe nem às Sagradas Escrituras, nem ao Evangelho que eu anunciei estando na terra. Pode-se chamar o sustento de um e do outro. E por isso, permito e chamo os sacerdotes a venham, que leiam o Evangelho todo do céu, do reino do meu Fiat divino, para dizer, como disse aos apóstolos: preguem-no por todo o mundo, porque eu me sirvo para as minhas obras do sacerdócio. E assim, como tive o sacerdócio antes da minha vinda para preparar o povo, o sacerdócio da minha igreja para confirmar a minha vinda e tudo o que fiz e disse, assim terei o sacerdócio do reino da minha bondade. Eis o que servirão as tantas coisas que te manifestei, as tantas verdades surpreendentes, as promessas dos tantos bens que devo dar aos filhos do Fiat voluntas tu. Serão o Evangelho, a base, a fonte inesgotável, da qual todos tomarão a vida celestial, a felicidade terrena e a restauração da sua criação. Oh, como se sentirão felizes aquele que com desejo beba as grandes goles nessas fontes de meus conhecimentos, porque elas contêm a virtude de levar a vida do céu e de banir qualquer infelicidade. Agora a Luísa falando. Então, ao ouvir isto, pensava em mim, na grande questão dos escritos sobre a divina vontade que se encontrava em Messina, levadas lá pelo memorável padre de França, e como eu e meus superiores os queremos absolutamente aqui. E os superiores de Messina, instruídos rigorosamente pelo venerável pai antes de morrer, querem tê-los lá para publicação, quando parecer bem a Deus. Por isso, não se faz outra coisa que enviar cartas de fogo, de um lado e do outro, aqueles para retê-los e nós para recuperá-los. E eu me sentia toda pensativa, aborrecida, cansada, e dizia-me: como pode o bom Jesus permitir tudo isto? Quem sabe, talvez, ele também se desgosta? E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, tu estás preocupada, mas eu não estou nem sequer descontente, mas sim gozo ao ver o interesse que tomam os sacerdotes por esses escritos, que formarão o reino da minha vontade. Isso significa que apreciam o grande bem deles. E cada um desejaria ter consigo um tesouro tão grande para ser os primeiros a comunicá-lo aos outros. E enquanto dura a questão de quem deve vencer, um se aproxima do outro para aconselhar-se sobre o que se deve fazer. E eu gozo com que outros ministros meus conheçam que existe este tesouro tão grande, de fazer conhecer o reino do meu querer divino. E eu me sirvo disto para formar os primeiros sacerdotes do futuro reino do meu Fiat. Minha filha, é uma grande necessidade formar os primeiros sacerdotes. Eles me servirão como me serviram os apóstolos para formar minha igreja,
E quem se ocupar desses escritos para publicá-los, pondo-os fora para imprimi-los, para fazê-los conhecer, serão os novos evangelistas do reino da minha suprema vontade. E assim como no meu evangelho se menciona o nome dos 4 evangelistas que os escreveram, com grande honra deles e minha glória, assim será daqueles que se ocuparão em escrever os conhecimentos sobre minha vontade, para publicá-los como novos evangelistas. Deles se fará mais menção no reino de minha vontade, com a mais alta honra deles e da minha grande glória de me ver regressar ao meu colo a ordem da criatura, a vida do céu sobre a terra, única finalidade da criação. Por isso, nesta circunstância, eu estendo o giro e, como pescador, pesco aqueles que me devem servir para um reino tão santo. Por isso, deixe-me fazer e não se preocupe. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.